coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Santo e Altíssimo Senhor, Deus eterno. Tu és perfeito e o Senhor se revela na natureza de modo perfeito, na nossa consciência também de modo perfeito e também na tua palavra de modo perfeito. Sabemos, ó Pai, pela tua palavra que o pecado, ele não elimina isso. Sabemos que o pecado mancha o nosso conhecimento e por isso nós não confiamos em nós mesmos e no nosso conhecimento, mas confiamos em Ti, ó Deus, na perfeição da Tua palavra, na perfeição da Tua revelação e na perfeição da iluminação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Tua palavra, o Espírito Santo que vive em nós, nós suplicamos, ilumina-nos para que possamos entender e ser transformados pela verdade da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos, a compreendermos e a experimentarmos as realidades desse versículo, que possamos guardar no nosso coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse é um versículo bastante conhecido, Salmo 119, 11, guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. E aqui eu quero, nessa introdução, lembrar que as Escrituras, não somente nesse versículo, não somente nesse texto, mas em vários textos, ela nos ensina que existe uma relação íntima entre aquilo que nós falamos e aquilo que existe no nosso coração. Existe uma realidade, uma relação, na verdade a realidade é essa relação íntima entre aquilo que vai no nosso coração e aquilo que nós falamos. Aquilo que nós verbalizamos de alguma forma, ou de modo sintonizado ou não sintonizado, ou de modo direto ou indireto, ou de modo implícito ou explícito, ou de modo a ser a realidade do nosso coração, ou quando nós falseamos aquilo que vai no nosso coração, mas existe sim, as Escrituras nos ensinam que tudo que nós fazemos em primeiro lugar lá no nosso coração. Nós somos o que nós somos no nosso coração. O coração é aquilo que existe de mais profundo no nosso ser. É o centro de comando da realidade da vida humana. De forma que, se nós quisermos entender aquilo que nós falamos, como nós falamos, a maneira correta ou incorreta, pecaminosa ou não, como nós usamos a nossa língua, nós temos que entender não a língua em si, mas temos que entender o nosso coração. Porque a própria palavra diz que nós falamos, que a nossa boca está cheia daquilo que vai cheio no nosso coração. Lá em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o nosso coração. E à luz disso, quero fazer algumas perguntas e você responda para você mesmo de modo sincero. Que palavras nós temos guardado em nosso coração? Palavras de vida? Palavras de morte? Palavras sujas e torpes? Palavras impronunciáveis? Por mais que isso seja um paradoxo, né? Palavra pressupõe aquilo que eu estou verbalizando, mas às vezes a coisa é tão feia que aquilo se torna impronunciável. E também, às vezes, né, a realidade espiritual de alguém, né, a alegria pode ser tamanha que às vezes nós não conseguimos expressar com a devida realidade, em palavras, aquilo que vai no mais profundo do coração. Então, às vezes, o nosso coração está tão manchado de pecado que pronunciar aquilo que está lá no nosso coração é extremamente vergonhoso. Mas, graças a Deus, também existe uma outra realidade. Às vezes, pela graça e misericórdia de Deus, a alegria que nós podemos experimentar pela ação de Deus na nossa vida é tamanha que parece que não cabem em palavras. Mas eu volto na pergunta: que tipo de palavras nós temos guardado em nosso coração? Palavras mornas que não fazem nenhuma diferença na vida dos nossos interlocutores? Porque isso às vezes é possível. Às vezes é possível que você fale, e depois de 2 ou 3 minutos ninguém mais se lembra do que você falou, não porque ele não tenha escutado, mas porque às vezes o que eu falo, por mais que na quantidade seja muito, na qualidade é abaixo do medíocre.
Será que as minhas palavras são assim? Palavras, ou será que são palavras sábias que promovem vida e direção na vida das pessoas? Nós sabemos que lá em Gênesis 3, a queda aconteceu quando se deu um diálogo. O ser humano, ele caiu em pecado, e hoje nós estamos aqui, milhares de anos depois, experimentando de alguma forma ainda os efeitos daquilo ali, e a queda se deu num contexto onde palavras foram utilizadas. A queda se deu quando o diabo, ali na figura da serpente, ele abriu a boca e falou. A serpente falou. Palavras foram proferidas. E alguém ouviu aquelas palavras, no caso o primeiro casal, acreditou naquelas palavras, porque antes eles deixaram de acreditar na palavra de Deus. Deus se tem alguém que entende de palavras, é o próprio Deus. Deus havia proferido palavras orientadoras para o primeiro casal. Mas também o diabo fala. E o diabo falou, ele utilizou palavras. E o primeiro casal, o nosso representante, o Adão, o nosso cabeça federal, ele ouviu essas palavras, desacreditou das palavras de Deus, deixou de guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra Deus, e agora um outro tipo, uma outra direção de verbo, uma outra verbalização, encontrou eco e guarida no coração de Adão. E aí a queda veio. Deus fala, o diabo também fala, mas a nossa esperança está no verbo eterno, a palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Mas fechando essa digressão e voltando, que tipo de palavras nós temos utilizado? O que eu e o que você, o que nós temos guardado nos nossos corações? Quais são as imagens, as histórias, as narrativas que têm ganhado os nossos corações? E agora nós utilizamos palavras como um reflexo daquilo que vai no mais profundo do nosso coração. Tem outras perguntas aqui. Onde que nós temos guardado aquilo que nós consideramos importante? Porque todos nós aqui guardamos aquilo que nós consideramos importante. Aquilo que você considera importante, você guarda onde? E a última pergunta desse início é a seguinte: com que propósito nós fazemos o que nós fazemos? Todos nós fazemos muitas coisas. Todos nós ouvimos coisas todos os dias. Todos nós guardamos histórias, memórias, raiva, alegria em algum lugar. Aonde que a gente guarda e com que propósito nós fazemos isso? Eu tenho certeza que o Salmo 119, versículo 11, ele pode nos ensinar a responder corretamente a essas perguntas. Eu quero fazer aqui, de maneira bem rápida, 4 perguntas para o Salmo 119, 11, na certeza de que ele responde perfeitamente. Eu não sei se as minhas perguntas são perfeitas, provavelmente não, mas a resposta que o salmista dá a essas perguntas são respostas perfeitas. Então nós vamos analisar esse único versículo: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, a partir de 4 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que o salmista faz? O que faz o salmista no Salmo 119, 11? Ele faz uma coisa, basicamente: ele guarda. Pergunta é: o que o salmista faz? A resposta é: o salmista guarda. E onde está isso no Salmo? Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há uma outra versão que diz: escondi no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Algumas considerações sobre essa primeira pergunta e essa primeira resposta. A pergunta é: o que o salmista faz? A resposta é: ele guarda. A ideia aqui de guardar é a ideia de ter perto de si mesmo aquilo que você considera importante. Esse exemplo eu já dei num outro momento, eu vou repetir aqui para você. Lembra quando você era um adolescente e o seu pai ou a sua mãe, ou quem que te criou, ele te deu alguns presentes. E sempre a gente tem aquele presente que a gente gosta um pouco mais do que outros, E aí você sabe que os seus primos estão vindo à sua casa.
E você sabe que se você deixar os seus presentes todos, né, no campo do olhar dos seus primos, ele vai querer mexer com todos. Eu não sei você, né, mas eu fazia mais ou menos assim. Eu não sei se eu fazia certo, enfim, mas eu fazia assim. Aqueles 2 ou 3 presentes que eu gostava muito, que eu tinha certeza de que se deixasse a amostra de todos, eles iam ser, né, iam ser brincados pelos meus primos, o que eu fazia? Eu escondia na parte mais alta do guarda-roupa. Agora, aqueles presentes que já estavam um pouco mais gastos, né, e para não parecer que eu era tão egoísta assim, eu queria mostrar, eu não sei se eu era egoísta, enfim, não vou entrar nessas discussões, mas para não mostrar que eu era tão egoísta assim, os 2 ou 3 que eu gostava muito, eu guardava, eu escondia, porque para mim é precioso. E eu sabia que se eu deixasse na mão de todos, poderia quebrar, e como alguns já foram quebrados, eu lembro até hoje, a primeira vez que meu pai me deu uma bola de capotão, né, uma bola oficial do campeonato inglês, uma Mitre, e eu lembro que na segunda vez que eu fui com ela para a rua, o ônibus passou por cima. Hoje já consegui superar esse trauma, né? Mas eu lembro da minha emoção ali. E como eu não queria que isso acontecesse de novo, se eu ganhasse uma segunda bola, você pode ter certeza que eu não ia deixar a turma jogar ali na rua. Então eu escondia aqueles que eu considerava um pouco mais importantes e aqueles que eu também gostava, mas se quebrasse, ok, né? Eu não vou ligar para isso não. Claro que eu ligava, mas não vou ligar não. Eu deixava a amostra. Esse exemplo meio bobinho serve para mostrar, claro que só eu que fazia isso, né? Nenhum de vocês são abnegados e sempre deixava tudo, né? Todas as pessoas, mas eu não era tão bom como vocês, então eu escondia as coisas que eu gostava. Claro que isso é uma brincadeira, todos nós fazemos isso. Com aquilo que nós gostamos muito, nós não deixamos ficar na mão de todos, nós protegemos, nós escondemos. Obviamente, pelo fato de que nós ainda somos pecadores, né, lutamos contra pecados, às vezes eu posso manifestar egoísmo nesse ato de guardar as coisas. Às vezes. Mas pela graça de Deus, é possível sim que eu demonstre simplesmente cuidado com aquilo que é precioso. Ou seja, todos nós guardamos coisas. Eu fico imaginando, né, o guitarrista aqui, né? Se eu fosse na casa dele, eu duvido que você ia deixar qualquer um pegar e ficar, deixa eu dedilhar um pouquinho. Não é assim que acontece. Talvez, pastor, pega esse violão aqui, mas a guitarra que a gente gosta, deixa eu tocar bateria. Não é bem assim. Se você sabe, tudo bem. Então, todos nós guardamos aquilo que nós consideramos importante. Isso sempre aconteceu, desde quando a humanidade é humanidade. A ideia de tesouros, ela pressupõe a ideia de guardar e esconder. A gente esconde tesouros. Aquilo pode ser que não sejam tesouros, mas nós consideramos coisas como se fossem tesouros. Então todos nós guardamos coisas. Nós guardamos dinheiro, sonhos. Nós guardamos no mais profundo do nosso coração pessoas. Infelizmente, nós guardamos ídolos, traumas, lembranças e alegrias. Nós podemos acertar ou errar quando nós fazemos isso. E aquilo que nós guardamos revela aquilo que nós valorizamos. Aquilo que nós guardamos revela aquilo que nós valorizamos. Tem uma frase aqui que é um pouco estranha, mas eu creio que ela é bem verdadeira, que é a seguinte: a coisa mais importante a fazer é tratar como mais importante aquilo que é mais importante. A coisa mais importante a fazer é tratar como mais importante aquilo que é mais importante. Isso é uma verdade na vida pessoal, profissional, espiritual, na igreja, na família, na escola e em tudo. E a prova cabal da verdade, da veracidade dessa frase, são os nossos arrependimentos. Primeiro que arrependimento é uma coisa boa. Graças a Deus que nós nos arrependemos. Quando nós tomamos um caminho errado e nos arrependemos. Quando nós falamos alguma coisa errada e nós nos arrependemos. Quando nós pensamos, desejamos e fazemos coisas erradas e nos arrependemos. Então, arrependimento é uma coisa boa. Mas a prova de que essa frase aqui é verdadeira são os nossos arrependimentos. Todas as vezes que eu me arrependo, todas as vezes que você se arrepende, você já se arrependeu, é porque você, naquele momento, não tratou como mais importante aquilo que é mais importante.
quando eu faço uma decisão errada, quando eu faço uma decisão errada no campo verbal, ou seja, falo uma coisa errada. Às vezes eu tenho que falar algumas coisas, mas sou covarde e não falo. Em algum momento lá na frente cai a minha ficha, eu me arrependo. É porque eu não tratei como mais importante aquilo que é mais importante. Quando eu desprezo pessoas que eu deveria amar, e lá na frente a ficha cai, a frase é porque eu não tratei como mais importante aquilo que é mais importante. Todos nós aqui já fizemos coisas que não deveriam ser feitas. E todos nós aqui também já não fizemos coisas que deveriam ser feitas. Tem coisas que eu já devia ter feito e não fiz. E muitas coisas que eu fiz nunca deveria ter feito. Os nossos arrependimentos deixam bem claro que nós guardamos coisas no nosso coração que nós não deveríamos guardar. E que nós não guardamos coisas no nosso coração que nós deveríamos ter guardado. Voltando para o Salmo, o salmista, ele fazia uma coisa. O que o salmista fazia? Ele guardava. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é, o que o salmista guardava? E a resposta está muito clara ali no Salmo. Guardo no coração as tuas palavras. O que o salmista fazia? Ele guardava. O que o salmista guardava? As tuas palavras. Esse era o tesouro do nosso salmista aqui. As palavras de Deus. Existem outras expressões que são expressões sinônimas de as tuas palavras. O testemunho de Deus, os preceitos de Deus, a lei de Deus, o ensino de Deus, qualquer comunicação de Deus na sua palavra, são entendidas como as tuas palavras. Isso mostra para nós que o único Deus verdadeiro, o Deus que criou tudo, o Deus incriado, o Deus eterno, que sempre existiu, aquele que dá origem às coisas, mas ele nunca se originou, porque ele é sempre eterno, ele é um Deus que se revela. E se não fosse Deus se revelar, não existiria nenhuma possibilidade de conhecimento de Deus. Só é possível fazermos afirmações verdadeiras de Deus, não porque nós somos inteligentes, mas porque, primeiramente, Deus se revelou ao homem, e aí sim Deus deu condições ao homem de ser conhecido. Então, só é possível ter acesso às palavras de Deus, pois o nosso Deus é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que fala conosco, nós podemos nos conhecer, mas antes de tudo, conhecer a Deus, porque Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus intrinsecamente relacional. Usando aquelas expressões um pouco mais chiques, né, que os teólogos gostam de usar, nós sabemos que existe uma diferença fundamental entre as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo é uma religião monoteísta, mas o monoteísmo do judaísmo é um monoteísmo unitário. É um Deus e uma pessoa. O islamismo também é uma religião monoteísta, mas o monoteísmo do islamismo é um monoteísmo unitário, um Deus e uma pessoa. Totalmente diferente é o Deus do cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, mas o monoteísmo do cristianismo é um monoteísmo trinitário. Um Deus em três pessoas. Um Deus que se revela em três pessoas. Não são três deuses, é um Deus só, em três pessoas. Ou seja, no único Deus vivo e verdadeiro, existe ao mesmo tempo, e de modo nunca contraditório, unidade e diversidade. E nós vemos essa unidade e diversidade na obra perfeita de Deus na criação. Nós vemos ao mesmo tempo unidade e diversidade. E nós temos que lembrar também, ainda falando sobre as palavras de Deus, né, que eram guardadas no coração pelo salmista, que as palavras de Deus, elas trazem vida. Lembram-se lá em Gênesis 1 e 2, da chamada fórmula criacional?
Deus não criava as coisas fazendo muito esforço. Ele simplesmente dizia: haja luz, e a luz passava a existir. Ela era simplesmente pelo poder da sua palavra, pela palavra poderosa de Deus. Eu não consigo fazer isso, e nem você consegue fazer isso. O máximo que nós fazemos, falando de forma análoga em relação à luz, é tocarmos o nosso dedo no interruptor. E se estiver funcionando todas as relações elétricas aqui, aí a luz vem. Mas não é pelo nosso poder. Tanto é que se alguém corta o fio ali, eu aperto o interruptor e não vem luz. Deus é o único ser que dizia: haja luz, e passava a existir luz. Só para a gente ter uma ideia pequena do poder da palavra de Deus. E o salmista guardava no seu coração as tuas palavras, a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, ainda no Salmo 119, nós vamos ler mais 3 versículos, onde o salmista expressa novamente essa crença, né, a sua paixão pelo próprio Deus. Salmo 119, 25, que nós já expusemos em uma outra oportunidade, lá está escrito assim, acompanhe: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, quando o salmista diz a minha alma está pegada ao pó, pó aqui, né, só relembrando, traz a ideia de estar próximo da morte. Então o salmista, a experiência do salmista no versículo 25 é: eu estou quase morto. E aí ele faz um pedido: vivifica-me, me dá vida, segundo a tua palavra. Salmo 119, 105, bastante conhecido, vamos ler todos juntos? Salmo 119, 105, lá está escrito assim: lâmpada, vamos todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando os meus passos, eles se encontram em caminhos escuros, em caminhos tortuosos, lugares onde eu não deveria ir, eu preciso de luz. E de onde vem essa luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o último versículo, 160, Salmo 119, 160, vamos ler todos juntos mais uma vez? Salmo 119, 160, vamos lá? As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Existem outros textos, né? Nós sabemos que o Salmo 119 é uma apaixonada apologia que o salmista faz da palavra de Deus. Apologia é um discurso apaixonado. E o salmista ama a palavra de Deus. Nós lemos aqui 3 versículos e estamos analisando um desses versículos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que o salmista faz? Ele guarda. O que o salmista guarda? As tuas palavras. Mas a pergunta: será que é possível guardar um tesouro tão precioso em qualquer lugar? Se a gente não faz isso com os nossos brinquedos, sejam brinquedos de criança ou brinquedos de adultos, né? A resposta é não. Nós não guardamos um tesouro tão precioso em lugares qualquer. E aí nós vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: onde o salmista guarda as palavras de Deus? E o próprio texto nos responde: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Existe uma frase que é atribuída normalmente ao Albert Einstein. Eu não sei se ela realmente foi dita por ele, mas normalmente é atribuída a ele. E a frase é a seguinte, é possível que você já tenha ouvido essa frase. A frase diz assim: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, né? Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Professores gostam dessa frase, né? E aqui eu não vou fazer nenhum tipo de análise pormenorizada dela, eu quero só pegar um ponto dela e levantar uma reflexão crítica. Essa frase é possível de ser usada no sentido positivo, e é possível que ela guarde nela algumas verdades.
eu quero aqui simplesmente separar um equívoco que eu e você podemos incorrer quando nós ouvimos ou quando nós espalhamos essa frase. Lembre-se, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Será mesmo? Será que é verdade que as pessoas podem tirar tudo de você? Podem tirar sua saúde, podem tirar o seu emprego, podem tirar um pouco da sua alegria, mas o conhecimento ninguém tira. Isso é verdade mesmo? Isso não era verdade nem na vida do Albert Einstein. Porque com certeza Albert Einstein não se lembrava de todo o conhecimento que ele tinha. Tente se lembrar todo mundo aqui já estudou, eu sei que vocês são de áreas diferentes, né? Enfim, mas tente se lembrar das aulas de química. Vocês lembram de todo o conhecimento hoje que vocês tiveram ali nas aulas de química, filosofia, sociologia, matemática? Vocês se lembram de tudo? Até pessoas que são craques. César na música. Você lembra de tudo, absolutamente tudo que você já teve de conhecimento hoje, César? Não é verdade que as pessoas podem tirar tudo menos o seu conhecimento. As pessoas podem tirar, sim, um pouco, ou muito, ou quase todo o seu conhecimento. Depende do lugar onde você guarda. Tem coisas que eu lembro, provavelmente, da quinta, sexta série até hoje. Eu consigo ainda ter um pouco de conhecimento até hoje. Porque de coisas boas e coisas ruins. Coisas boas ou coisas ruins que ainda estão no meu coração. Tem coisas que a minha mãe falou, meu pai me ensinou quando era criança, ou seja, o conhecimento que eles passaram para mim, eu lembro até hoje. Mas tem muitas coisas que eu não lembro. Provavelmente a maioria eu não lembro. Imagine que você é uma pessoa cheia de conhecimento, inclusive conhecimento bíblico. Em algum momento, você bate a cabeça e você perde o seu conhecimento. Você perde ou total ou parcialmente as suas faculdades cognitivas. Você perdeu o conhecimento. Ou seja, é possível, sim, que as pessoas tirem o seu conhecimento, vírgula, dependendo do lugar onde você o guarda. Esse conhecimento do salmista era impossível de ser perdido, porque primeiro vinha de Deus, segundo ele guardava no lugar onde tinha que ser guardado. E no final depois eu vou mostrar uma frase, na verdade eu vou mostrar agora a frase, John Newton, um cristão, aquele que escreveu Amazing Grace, talvez o hino ou um dos hinos mais famosos de toda a história, se não for é um dos mais maravilhosos, totalmente bíblico, que fala da graça, maravilhosa graça de Deus, o único meio pelo qual alguém, eu e você, pecadores miseráveis como nós, podemos ser salvos. John Newton, no final da sua vida, ali no século XVIII, ele disse o seguinte, abre aspas, minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas. Olha só, a maioria do seu conhecimento já era. É ele que está falando, não sou eu. Minha memória praticamente se foi, mas ele se lembra de duas coisas. E essas duas coisas ele guardava no seu coração. E ele guardava no seu coração não porque ele tinha capacidade intrínseca de guardar, é porque pela graça de Deus isso foi guardado no seu coração. Minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas. Primeiro, que sou um grande pecador. Segundo, que Cristo é um grande Salvador. Ou seja, inclusive nessa frase, ele deixava bem claro que era tudo, tão somente pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos aqui, eu falei um pouco no início, só repito rapidamente, antes de irmos para o último ponto, coração nas Escrituras, repito mais uma vez, não é o órgão que bombeia sangue, coração nas Escrituras não é a sede somente, o lugar onde existem as nossas emoções, não. Coração, no sentido bíblico, na concepção, na cosmovisão hebraica, coração é o centro de comando da existência humana. É o lugar onde nós pensamos,
é o lugar onde nós raciocinamos. Eu sei que na nossa cultura, nós dizemos que nós sentimos com o coração e pensamos com a nossa mente. Na cultura ocidental, ok. No sentido poético, ok. No sentido bíblico, não. Biblicamente, você pensa com o seu coração. Você sente com o seu coração. Você ama com o seu coração. Você odeia com o seu coração. O pecado é tão profundo que ele atinge o aspecto cognitivo, social, emocional todo, mas principalmente o coração. E ninguém consegue resolver o seu problema do coração, a não ser que a graça de Deus, e quando a conversão acontece, ela vai no mais profundo do nosso ser, que nós não temos acesso. Por isso é que o salmista pede: sonda-me, ó Deus, o coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista faz? Ele guarda. O que o salmista guarda? As tuas palavras. Onde o salmista guarda as tuas palavras? No coração. E antes de irmos para o quarto ponto, eu tenho que lembrar dessa frase aqui, de um puritano lá do século XIX, que dizia assim, o George Swinnock, ele disse o seguinte: o pão guardado no armário pode ser comido por ratos, pode mofar e estragar, mas quando ele é ingerido pelo corpo, ele está livre desses perigos. E para que a palavra de Deus não seja esquecida, ela deve ser guardada no mais profundo do nosso ser, que é o nosso coração. O que o salmista faz? Ele guarda. O que o salmista guarda? As tuas palavras. Onde o salmista guarda as tuas palavras? No coração. E, em último lugar, para que o salmista guarda as palavras de Deus no coração? O próprio texto nos responde. Vamos, sem olhar para a Bíblia, lembrarmos do nosso texto? Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, agora o propósito, para não pecar contra ti. Esse era o propósito do salmista, em guardar o tesouro das palavras, da palavra de Deus, no mais profundo do seu ser. O salmista, ele sabia que pecar é ofender a Deus. Todas as vezes que nós pecamos, em pensamentos, em palavras, em atitudes, nós ofendemos primeiramente a Deus. Nós ofendemos ao nosso próximo. Nós, de alguma forma, nos ofendemos. Nós ofendemos a ordem criada. Pecado é caos. Pecado é distorção. Pecado é mancha. E o salmista dizia: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aqui também o salmista nos ensina a pensarmos em algo que o mundo nos ensina e que é errado. Segundo o mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando desse mundo caído, amor e temor são coisas que nunca andam juntas. Tanto é que se eu amo alguém, eu não vou temer esse alguém, dizem para nós. Não na palavra. Porque, biblicamente, amor está perfeitamente sintonizado com temor. E verdadeiro temor a Deus significa verdadeiro amor a Deus. Não existe verdadeiro amor sem verdadeiro temor. E não existe verdadeiro temor sem verdadeiro amor. O salmista amava a Deus. Por isso ele queria guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra Deus. O salmista temia a Deus. Por isso ele queria guardar no coração as palavras de Deus para não ofender a Deus. Charles Spurgeon, quando prega nesse versículo, ele diz assim, ele dizia que o salmista guarda a melhor coisa, as palavras de Deus, no melhor lugar, o coração, com o melhor dos propósitos, demonstrar amor e temor a Deus, não pecando contra Ele. Sendo assim, para demonstrar amor e temor a Deus, que é o melhor dos propósitos, guarde no coração o melhor lugar, as melhores coisas, a melhor coisa que é a palavra de Deus. E aqui o sermão poderia terminar, na verdade já está terminando, mas eu poderia simplesmente terminar com as seguintes aplicações. Sendo assim, César, o que nós aprendemos disso hoje, vá para a sua casa pensando nisso. Guarde no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. O grande problema é que ninguém consegue fazer isso
no nível que Deus quer. Quem aqui consegue guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus? No nível, não no seu nível, não conforme você entendeu o texto, ou não conforme você entendeu o sermão, conforme Deus ensina na palavra dele. Nível de Deus é sempre perfeição. Quem aqui consegue? Se algum louco ou alguma louca aqui diz que eu consigo, significa que você é impecável. E ninguém é impecável ainda. Nós só seremos, pela graça de Deus, nos novos céus e nova terra. Ou seja, o que nós lemos aqui essa tarde, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. É minha e é sua, é nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo que é nossa responsabilidade, ninguém aqui consegue fazer isso baseado nas suas próprias forças. E é aí que nós vemos Cristo nesse salmo. Não aparece em nenhum versículo do Salmo 119 a palavra, o nome, o título Jesus Cristo. Não aparece. Explicitamente não. Mas é óbvio que Jesus Cristo está não somente nesse versículo, de alguma forma em todos os versículos. O que eu vou fazer quando eu falhar? E você vai falhar, assim como eu vou falhar. Muitas vezes eu não vou guardar no coração. Às vezes eu vou guardar em outros lugares a palavra de Deus e vou pecar contra Deus. Às vezes eu nem vou guardar. Às vezes eu vou guardar no coração, mas outras coisas que não a palavra de Deus. Em todos esses 3 exemplos eu pequei. Quando nós buscarmos guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus e não conseguirmos, e infelizmente nós não vamos conseguir no nível da perfeição, nós devemos clamar pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua obra perfeita na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo não é só o único que ilustra perfeitamente esse salmo. Ele é o nosso Redentor, quando nós falharmos em obedecer o ensino desse salmo. Cristo não é só o único exemplo, não é só o melhor exemplo, é o único exemplo perfeito de obediência desse salmo. Ele é mais do que isso. Ele é o Redentor. Ele é aquele que nos redime dos nossos fracassos em obedecer perfeitamente. O guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Termino com as seguintes aplicações. Lembre-se que existe uma guerra dentro e fora de nós, pelo trono do nosso coração. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vitória dessa guerra, mas isso não elimina a nossa luta. Existe uma guerra. Quando nós ligamos a televisão, quando nós andamos pelas ruas, quando nós ouvimos notícias, quando nós lemos livros, quando nós estamos em conversas de rodinha, inclusive em rodinha de crente, existe uma guerra pela nossa vida. O cristão é aquele que tem a certeza de que essa guerra já foi vencida, mas se ele abaixar a guarda, ele vai sofrer. Então, ao mesmo tempo que nós temos a certeza de que nós estamos numa guerra, ao mesmo tempo que nós temos a certeza de que em Cristo já existe a vitória já é garantida, o sinal de que nós somos em Cristo é o que o John Piper chama de viva com uma mentalidade de guerra, faça guerra. Um dos sinais do cristão, da cristã, é que ele está nesse mundo não achando que esse mundo é um lugar de lazer, mas ele é um campo de batalha, conforme o título de um livro do A.W. Tozer. Então lembre-se, olhando para o Salmo 119, das seguintes lições: não despreze a palavra, assim como o salmista, guarde a palavra. Não guarde a palavra em qualquer lugar, guarde a palavra no seu coração. Não guarde
qualquer coisa no seu coração, guarde a palavra, porque é na palavra que existe poder, verdade e liberdade. Lembre-se do propósito de fazer tudo isso: honrar a Deus, não pecando contra Ele. E nesse propósito, você experimentará real alegria. E não existe verdadeira alegria fora desse propósito. Só existe alegria dentro do ensino desse salmo. Não existe alegria fora do ensino desse salmo. Mas nós vivemos num mundo que faz guerra conosco, que diz que existe alegria fora da palavra de Deus, mas não existe. Seja sábio no seu relacionamento com a cultura. Todos nós aqui somos produtores e consumidores de cultura, seja por cinema, literatura, música ou o que for. Ainda mais hoje, podcast, essas coisas todas. Seja sábio, sejamos sábios no nosso relacionamento de consumo cultural. E às vezes sabedoria é fazer uso da cultura de modo criterioso. É se relacionar com cultura tendo a Bíblia como critério. Agora, às vezes, sabedoria é ser radical e se afastar totalmente de algumas produções culturais. O que isso tem a ver com o Salmo? Tudo. Porque se eu não sou criterioso no meu consumo cultural, eu não vou guardar a palavra de Deus no meu coração. Eu vou guardar a cultura no meu coração. Então, sejamos criteriosos. Peça para Deus te ajudar. Lembre-se, lá de Isaías 66:2, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. E também do Salmo 119:18, onde ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, que é um texto que nós sempre repetimos. Olhe sempre para Cristo, olhe sempre para a cruz do Senhor Jesus Cristo, olhe para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Confie no desempenho de Cristo e não no seu desempenho, porque o seu desempenho vai falhar. E quando você falhar, olhe para Cristo e confie no desempenho de Cristo e não no seu desempenho. Trabalhe e descanse em Cristo. Trabalhe em Cristo. Lute a luta desse salmo para guardar no seu coração as palavras de Deus, para não pecar contra Deus. É você que tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo descanse no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última aplicação é: lembre-se que vidas são transformadas quando as palavras de Deus são guardadas no coração. Não existe, nunca existiu, não existe e nunca existirá uma vida transformada sem que a palavra de Deus tenha sido guardada no coração. Vidas são transformadas quando a palavra de Deus, a palavra encarnada que é Cristo, reina no coração de uma pessoa. Famílias são transformadas assim. Casais são transformados assim. Amizades, igrejas são dinamizadas por causa disso. Não deixe a voz do coração, esse é usando aqui com aspas, a voz do coração guiar a sua vida. Deixe a voz da palavra de Deus guiar a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos guardar no nosso coração as tuas palavras para não pecar contra Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela perfeição da tua palavra. Nós somos imperfeitos, tu és perfeito e a tua palavra é perfeita. Ensina-nos, ó Deus, a guardar no nosso coração a tua palavra, as tuas palavras, para não pecar contra o Senhor. E opera, Pai, arrependimento em nossos corações quando falharmos. E que possamos confiar no desempenho perfeito do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, e na esperança certa da sua segunda vinda, para que nós possamos, ó Pai, cada vez mais nos alegrar na tua palavra. O Senhor, ó Deus, nos conhece, e nós suplicamos, ó Pai, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, ó Pai. Inclina o nosso coração à tua palavra, e que possamos, ó Pai, amar a ti, ó Deus, acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos, e como sinal de que nós estamos fazendo isso, que
possamos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra, amar a Tua palavra como expressão de amor ao Senhor. Tem misericórdia, Deus, de nós, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.